E aí, bora mergulhar nos segredos de um homem mais rico da Babilônia. Sabe aquela sensação de que, não importa o quanto a gente rale, a carteira tá sempre vazia? Então, se prepara, porque as respostas para isso, olha, podem estar escondidas há milênios de anos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente trabalha pra caramba, paga todas as contas e chega no fim do mês. Ué, cadê o dinheiro? É uma frustração que todo mundo conhece. E o mais doido é que a grande descoberta aqui é que o problema talvez nem seja o quanto se ganha, mas sim o mindset, a forma como a gente pensa sobre o dinheiro que ganha. Beleza, vamos direto ao ponto. Sabe aquela ideia de que, para mudar de vida, a gente precisa de um objetivo gigantesco, tipo revolucionário? Então, o livro manda real e desafia isso. Ele diz o contrário. A verdadeira virada de chave está numa ação minúscula, mas que é repetida todo santo dia. Então, por um instante, esquece aqueles planos mirabolantes. Então, para começar, o livro já vai direto na raiz do problema, o que ele chama de o problema da carteira vazia. E para deixar isso bem claro, a gente vai fazer uma viagem, lá para a antiga Babilônia. E lá a gente conhece esse cara aqui, o Bansir. Pensa num profissional top, o melhor construtor de carruagens da Babilônia. Todo mundo queria uma carruagem dele. O cara era bom, trabalhava muito, super respeitado, mas a carteira dele vivia vazia. Ele olhava toda aquela riqueza da cidade e simplesmente não entendia por quê, com tanto talento, ele não conseguia guardar uma moedinha sequer. E é aqui que tá o pulo do gato. A frustração do Banser, lá atrás, é a mesma de muita gente hoje em dia. O dinheiro cai na conta e, parece mágica, some antes do fim do mês. A gente paga todo mundo, né? O mercado, o aluguel, o cartão de crédito. Só que a gente esquece de pagar a pessoa mais importante de todas. E essa é a tese central, a grande virada de mindset do livro. E ó, isso não é uma diquinha, é uma lei. Uma parte de tudo que a gente ganha pertence só pra gente. Pensa bem, a gente paga o padeiro, o dono do mercado, a empresa de internet, mas quanto a gente paga pra nós mesmos? A partir dessa ideia central, o cara mais rico da Babilônia, o Árcade, ensina o que ele chama de regras de ouro. São só 3 passos, super simples, mas que são poderosíssimos para transformar uma carteira vazia numa fonte de riqueza. A primeira é: pague a si mesmo primeiro. A segunda: faça o seu dinheiro trabalhar para você. E a terceira: busque conselhos de quem sabe do que está falando. Agora, bora detalhar cada uma delas. Olha, a primeira regra é a fundação de tudo. Arcade é bem claro. De tudo que se ganha, no mínimo 1/10 ou 10% tem que ser guardado. E atenção, não é o que sobra no fim do mês, não. É a primeira coisa a ser paga, antes de qualquer outra conta. Essa regra é inegociável. E a analogia para isso é simples e, cara, é genial. Imagina só, para cada 10 moedas que entram na carteira, a gente gasta só 9. Aquela décima, ela é nossa para guardar. Antes de pensar em qualquer conta, uma dessas 10 moedas já é separada. A gente aprende a viver com as outras 9. E o mais incrível, segundo o livro, é que a gente mal sente falta, mas essa moedinha, ela é a semente da nossa árvore da riqueza. Beleza, agora vamos para a segunda regra, que é sensacional. Porque não adianta só guardar dinheiro, né? Ele precisa trabalhar. E aqui o Arcade usa uma metáfora muito poderosa, a dos escravos dourados. Pensa assim, a primeira moeda que a gente guarda é a semente. Cada centavinho que essa moeda rende com investimentos é um escravo dourado trabalhando para a gente dia e noite. E cada centavo que esses rendimentos geram são os filhos dos escravos que também começam a trabalhar. É basicamente o poder dos juros compostos, só que explicado de um jeito poético que, olha, fica na cabeça. Isso nos leva direto para a terceira regra, que é crucial. O próprio Arcade conta que perdeu toda a grana que juntou no primeiro ano. Sabe por quê? Porque ele confiou o dinheiro dele a um moleiro, um cara que fazia tijolos, para comprar joias raras. Ou seja, ele pediu conselhos sobre joias para quem não entendia nada de joias. O resultado, claro, foi desastroso. Ele foi enganado e comprou um monte de vidro sem valor. A lição aqui é direta e reta. Peça conselhos sobre dinheiro para quem realmente entende de dinheiro, não para o amigo cheio de boas intenções ou para o parente que tem um palpite quente. Tá, a sabedoria é milenar, mas e aí? Como a gente aplica isso hoje no século XXI? Pois é, tem um hack, um jeito super prático de aplicar a primeira e mais importante regra agora mesmo. É sério, é simples assim. Primeiro, abre o aplicativo do banco.
Segundo, programa uma transferência automática. Terceiro, agenda para que no mesmíssimo dia que o salário cair, 10% vá direto para uma conta separada, de preferência uma de investimentos. E quarto, e esse é o mais importante, esquece que esse dinheiro existe. O segredo é automatizar. Assim, a gente se paga primeiro sem nem precisar pensar. E essa grama não é para emergência, viu? É para construir aquele exército de escravos dourados. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: construir riqueza não é um evento único, é um processo. Não tem a ver com um golpe de sorte, mas sim com pequenos hábitos financeiros, só que praticados com disciplina, todo dia. A sabedoria da Babilônia continua tão atual porque ela fala sobre comportamento humano e não sobre planilhas de Excel complicadas. E, para fechar, tem essa frase do livro que é muito poderosa. Ela diz que os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Ou seja, sorte não é acaso. Ela aparece para quem está preparado, para quem age. A oportunidade, essa deusa da boa sorte, não vai bater na porta de quem fica parado, procrastinando. A gente cria a nossa própria sorte. E agora, para a gente terminar, depois de todo esse papo, qual foi o insight que mais fez sentido, que mais bateu forte? Foi a regra dos 10%? A metáfora dos escravos dourados? Ou talvez a armadilha de pedir conselhos para a galera errada? Comenta aqui embaixo, porque compartilhar o que a gente aprende é a melhor forma de fazer o conhecimento ficar. Valeu e até a próxima!